Lembrando que você pode orar onde você quiser, seja no monte, seja onde você quiser, desde que você se sinta bem com isso. Mas Deus não está em cima do monte. Deus está nos céus, mas pelo Espírito Santo Ele habita em nós. Então não tem necessidade de procurar Deus em lugar físico, ainda que seja no monte, num templo, em qualquer lugar. Graça e paz, irmãos, estou aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal, o canal O Senhor é Paz. Se você não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e selecione todas as notificações para que você receba todas as notificações de vídeos que postarmos aqui nesse canal. E também, se você gostar do vídeo, deixe o seu like. O assunto do vídeo de hoje é o seguinte: subir ao monte como um pastor, como um cristão hoje, é correto? Isso é bíblico na graça de Deus hoje? Porque Abraão subia ao monte, o primeiro hebreu. Depois os profetas também. Moisés subiu para trazer as tábuas, E Moisés também subiu outras vezes para falar com Deus, Ou seja, tinha que subir ao monte para Deus ouvir ele, na configuração daquela época. Tinha que subir lá para falar com Deus. Isso é algo simbólico, eu creio. Elias, e os demais profetas também, alguns, não todos, tinham esse costume de estar subindo a montanha, E eu creio que até mesmo por questão de seguindo aquilo que os antepassados tinham feito, Abraão, depois Moisés. Então, eu creio que eles subiam ali com essa inspiração. Jesus também subia ao monte, o Monte das Oliveiras, para orar, E assim vai. Então hoje os pastores querem fazer as mesmas coisas, E fazendo assim, sobem ao monte, com azeite, com um pedaço de lenços, de pano, e depois voltam com esses panos, E ali na igreja pede uma oferta abusiva às vezes, E usa de oportunidade da sua subida ao monte, porque é um profeta segundo o costume deles, e os membros não têm o mesmo direito com Deus. Então o pastor, simbolizando Moisés a Jesus, sobe ao monte e desce cheio de poder, cheios de bênção, como dizem eles, para entregar o povo cá embaixo. Isso não tem parte nenhuma com a graça de Deus, com a glória que Deus derramou sobre a vida de quem crê no sacrifício de Jesus. Fique atento, fique esperto, e pode perceber que toda vez que essa turma sobem ao monte, na sua descida descem com alguns itens, ou azeite, ou água, ou levam alguma coisa para lá que você já deu uma oferta cá embaixo, E se não deu ainda, vai dar quando voltar, Porque a manipulação mental que é causada por essas subidas ao monte, Você fica manipulado. A manipulação mental que é causada te faz dar oferta e fazer tudo que eles mandam, E pode perceber que se não levou, já que você deu uma oferta e ele levou, quando voltar, volta com alguma coisa, algum elemento para te pedir oferta e dinheiro. Sobem o monte, para orar e buscar poder de Deus, E diz que é para isso que está subindo, naquela fé, querendo copiar, querendo ali fazer igual os profetas faziam no passado, E dizendo com isso trazer de lá poder de Deus, vir cheio da unção de Deus e derramar sobre a vida dos irmãos que estão cá embaixo, Eu creio que isso é mais uma questão mental, A pessoa desenvolve aquilo na mente, que subindo ali vai trazer poder, E acaba acostumando com isso e crendo dessa maneira, Mas não tem parte nenhuma com a verdade do Evangelho hoje. Hoje é no Espírito, é na fé, somente no sacrifício de Cristo, sem nenhum sacrifício humano. É a questão do culto racional, ou seja, o culto com entendimento. Não adianta a pessoa estar fazendo sacrifício se não houver entendimento do que Cristo já fez e nos deu posse, Então fique atento a isso.
você sobe ao monte, né? Você ajoelha, porque se orar de pé Deus não ouve, e aí vai. Tudo coisa que está na sua mente. E aí você vai criando essas coisas, né? E vai criando um monte de regrinhas, né? Que se você não fizer, né, você não é ouvido por Deus e nem atendido nos seus pedidos que você está fazendo. O monte é mais um desses, né? No meu modo de ver. E aí também, sendo uma pessoa que é um pastor, além de pesar na vida dele, ele vai pesar na vida da irmandade que frequenta aquele lugar, né? E aí diz, você vai dar uma oferta, aí começa a manipulação e a malandragem, né? Porque vê na subida no monte a oportunidade de tirar algum valor dos irmãos, né? Porque os irmãos querendo receber a bênção e também inventaram essas doutrinas de dar, toma lá, dá cá, né? No caso, dá para Deus que Deus dá a bênção, né? E aí vai. Mas eu creio que é só uma questão mental, no sentido que eu estava falando aqui. É uma questão que a pessoa acredita daquela maneira, né? Que se não subir, está mais fraco espiritualmente. Se não jejuar, o demônio não obedece, e aí vai. Coisa mental, né? Não creio que seja coisa bíblica nesse sentido. E que Deus exige, mas que seja uma coisa, eu creio que está na mente, que desenvolveu na mente da pessoa. E a pessoa costuma subir para Deus ter que revelar. Estava no monte e Deus revelou. Você vê que sempre tem essas conversas, né? Subi ao monte, irmãos, hoje ou ontem, e Deus me revelou a respeito disso, a respeito daquilo, né? Fui no monte, por isso estou cheio da unção aqui hoje, aqui na igreja, cheio da unção de Deus, até olhando para mim, Deus vai curar, e aí começa. E o pior, acontecem alguns sinais sobrenaturais, né? E acaba iludindo muita gente, né? Nesse sentido, mesmo não sendo a verdade escrita na palavra, como Jesus também já havia prevenido que esses profetas apareceriam, né? Então é isso que eu entendo. Então, se eu subo o monte, se eu desço em qualquer buraco, barranco, cisterna, né, fundo do mar, como diz o salmista, Deus está lá. Porque na verdade Ele não está lá no lugar físico, Ele está em mim, né? Ele está dentro de nós. Santuário de Deus somos nós. Por isso que buscar a Deus não é bíblico hoje. Aliás, penso eu que até em tempos antigos, a pessoa que era homem de Deus, temente a Deus no Espírito, Deus estava com ele em todo o tempo também, né? Não só hoje na graça. Então buscar quem já está dentro de mim não bate. E buscar a Deus num lugar físico muito menos, porque isso aí tira a grandeza de Deus, né? A excelência de Deus em estar em todo lugar. Não encho eu tanto o céu como a terra, diz o Senhor. Quer dizer, por que Ele estaria num templo, numa determinada denominação, ou ainda no monte? Não, Ele está em todo lugar, né? Porque Ele não está no lugar físico, e sim no nosso coração pelo Espírito. Então, Jesus disse para a mulher disse ao Senhor, vejo que és profeta. Isso aqui é João 4, 19 e agora o 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Então Jesus lhe disse, mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade, né? E ela diz, a mulher respondeu, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse, sou eu o que está falando contigo, né? E aí os discípulos chegaram. Então, Jesus é claro, Deus é Espírito e nós temos que adorar o Pai em Espírito. Essa tradução bíblica até que tem o maiúsculo, mas na verdade, creio eu que o que Jesus quis dizer foi que nós devemos adorar o Pai com a nossa parte interior, espiritual, e não com a parte carnal, com rituais, essas coisas,
É isso que eu entendo. Nós temos que adorar o Pai com a parte espiritual, porque Deus é espírito e nós também somos. Nós também somos espíritos com experiências físicas morando nesses tabernáculos, nesses corpos, né? E quando esse tabernáculo se desfizer, nós temos outro da parte do nosso Deus. Uma passagem bíblica que posso dizer que alguns pastores do meio neopentecostal acreditam, e até mesmo um pentecostal, né? Acreditam é que, João capítulo 8, versículo 1 e versículo 2. Mais ou menos aqui também eles se baseiam, né? Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo, ou seja, ensinar o povo. Então, mais ou menos por aqui, né, que vão ao monte, fica lá, tem pastor que fica 3 dias, né, no monte, sem comer, só na água, né, às vezes com um pedacinho de pão ou sem nada, né? E outros vão à noite e voltam de manhã. E acredita-se que quando fazem isso, voltam de lá cheios do poder de Deus, né? E aí vai entregar para a Irmandade, né? Mas sabemos que, biblicamente falando, todo mundo, qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, né, tem a autoridade espiritual, né? Porque é pela fé no sacrifício de Jesus e não depende desse ou daquele, né, interceder por mim, esse tipo de coisa. Não existe mediador a não ser Jesus Cristo, que fez mediação, né? E hoje ele já entregou para nós, para qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, a autoridade espiritual, e não depende de pastor ou de ninguém, né? Não depende de estar nesse ou naquele lugar, em cima de monte, né? Em qualquer lugar, não. É na fé, no sacrifício de Jesus, é no Espírito, né? Então é isso, meus irmãos. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.